Senhor presidente, apenas fazer um comentário, viu, José Zancanaro? A gente só é jovem há mais tempo, né? Às vezes o pessoal não entende isso, né? Mas tudo bem. São coisas que às vezes tem que se tomar cuidado um pouco quando se faz o comentário, né? Eu queria aqui, senhor presidente, até por conta do Dia das Mães, né? E depois também no mês de março, que já passou, dia 8, e não fiz essa reflexão esse ano ainda, sobre a Marcha Mundial das Mulheres, que começou no ano 2000, com a finalidade de realizar campanha mundial contra a pobreza e a violência contra as mulheres. E nesse ano, ela está sendo feita de forma através de região, né? A gente muda, quando a gente se atrapalha, a gente muda e continua, né? Senão trava, né? Não é escrito. O professor já sabe disso, quando trava a gente muda a frase, que senão a gente fica lá e o aluno fica assim, poxa, o professor não sabe falar. E esse ano, entre 8 de março e 17 de outubro, também acontece e continua acontecendo esses eventos. Mas, sobre isso, entendo como interessante as pessoas que estão aqui, entrando lá no Google, né? E uma vez eu disse isso, teve gente que disse que eu falei errado, mas aí eu esqueci de dizer que é entre aspas, né? Que entrem lá e procurem lá Marcha das Mulheres, ou Marcha Mundial das Mulheres, e vem lá uma série de informações que nos ajuda a compreender esse movimento e o porquê desse movimento. Mas, lá pelos idos de 2001, meio metido a escrever e as coisas, catar as ideias que se tem um pouco na cabeça da gente, um pouco que a gente escutou de outros e depois muda um pouco, mas tentando colaborar com a reflexão, fiz uma ponderação sobre refletir e tomar atitude para que aconteçam mudanças também, é uma forma de homenagear as mulheres, né? E aí tem algumas frases que eu gostaria de conversar hoje aqui, que nos ajudam como homens, né, também, porque a luta das mulheres interessa também aos homens. Tem algumas coisas aqui que são bastante interessantes, que a gente escuta, né? Por exemplo, tem marido que convida a mulher para jantar fora no dia da mulher e diz que naquele dia ela não precisa fazer comida e lavar louça. Essa é a maneira que ele encontra para fazer a homenagem. Pode, né? Então, querida, hoje, meu amor, eu te amo tanto que eu não vou te botar no tanque hoje. Nós vamos passear e nós vamos jantar fora. Olha só, né? Mas o pior é que isso não é visto por muitos como machismo, porque muitos veem ainda hoje, né, no século, que a gente já perdeu até as contas, é 21, né? Gente que pensa assim. Então a gente precisa mudar a atitude. E me parece que todos nós devemos fazer esse esforço também. Tem, por exemplo, homens que pensam e dizem que a educação dos filhos é coisa para a mulher. Né? A gente escuta direto, né? Vai lá, fala a tua mãe que isso aqui não é com teu pai, né? Aí depois nascem essas criaturas monstrinhos, né? Por aí, né? Que não tem também essa influência que precisa ter do pai. Uma outra coisa também interessante que a gente assiste no dia a dia é assim: homem separado é charme, o cara é charmoso, né? Me separei. A mulher separada, eu não preciso dizer, né, a ladainha ou as coisas que são ditas, até para não reforçar isso que é dito, né? Mas aqui todo mundo é inteligente e já viajou. Ninguém pergunta para um homem o que ele faz sozinho na rua a qualquer hora do dia ou da noite. Já uma mulher sozinha na noite, pronto, né? Lá vem o caminhão de bobagem. Tem muitos homens que falam das mulheres, dos espaços que elas conseguiram, mas suas mulheres não têm espaço nem dentro de casa, né? Talvez o único espaço que podem ocupar seja mesmo a cozinha.
né? E a gente sabe muito disso, né? Muita gente com discurso. Lá em casa eu posso falar, porque lá em casa o trabalho pesado, muitas vezes é minha esposa que faz, eu lavo louça, faço coisa mais leve, porque eu sou uma pessoa magra, né? Muito debilitada, depauperada, como a gente diz, né? Então a gente tem que fazer aquilo que o físico da gente também permite, né, Pipoca? Então, é essa reflexão que a gente tem que ter coragem de fazer. A gente não faz, a gente foge dela, a gente acha que é bobagem quando alguém faz, né? E uma casa legislativa, ela tem que também fazer reflexões e criar essas condições de mudança também dentro da nossa sociedade em relação a essa questão. Eu, por exemplo, escutei uma vez numa sala de aula, né? Numa sala de aula não, numa sala de professores, não são todos professores que dizem isso, logicamente, mas um disse assim um dia, olha, para dar um saltinho rápido e voltar, olha, o menino é bom, uma criatura, um ótimo aluno, respeitoso, tem que tirar o chapéu, pena que é homossexual, né? Aí estragou tudo na última frase, né? Quer dizer, a pessoa toda está tudo tranquila, agora, pena que ela é homossexual. Esse é o defeito. Triste, né? Uma sociedade do século XXI, com um monte de gente que tem amigos, com um monte de gente que tem gente na família, Vec, né? Ainda dizendo essas bobagens. Mas, ó, tá assim. Jesus Cristo tratou homens e mulheres com a mesma dignidade numa sociedade profundamente machista. Mesmo com o decorrer dos anos, com os avanços da sociedade em relação à mulher, as igrejas custam a dar passos mais ousados. A única coisa que às vezes eles deixam é a mulher ir lá bater a sineta, né? Levar alguma coisa para o altar, né, Simas? Né? Male. Né? Male. Ainda bem que tem alguns avanços aí que estão chegando também, mas vem com uma lentidão, né, que tartaruga ganha, né? O exemplo disso é a não ordenação de mulheres. Em algumas igrejas até existem alguns avanços, né? Mas na hora de decidir, prevalece a voz masculina, né? E aí, um caminhão de bobagem também vem, porque quando a gente vê o mundo só sob um ponto de vista, a gente comete muitos erros. Porque homens e mulheres têm modos de sentir e ver o mundo diferente. Isso não é ruim, isso é bom. Isso é bom, mas não precisa ser discriminado nenhum nem outro por causa disso. Dizem que se os homens pudessem ter filhos, teriam apenas um. Não conseguiriam ter o segundo, né? Não conseguiriam, né? Isso, segundo aí, muita gente que faz essa afirmação também, né? O machão, já viram o machão, né? Ele apenas aparenta fortaleza, é um fraco. Ele é um fraco, né? Ele apenas aparenta. Há mais dignidade nas mulheres das casas de prostituição do que nos homens que as visitam, né? Há muitos homens que se dizem inteligentes, mas que falam que mulher é inferior ao homem. Muitas mulheres não acusam muitos homens de assédio, estupro e outras violências, porque, além do medo, sabe que serão julgadas por uma sociedade que é machista. Que além do medo que elas têm, elas vão ser julgadas por uma sociedade que é machista, que ainda bate palma. Muitos, né? Claro, não é todo mundo. E a reflexão final é engraçada. Eu sempre coloco assim que eu acho engraçada aquela cena do marido nervoso, fumando, muitos, esperando a mulher ter o filho. Penso que os homens deveriam estar junto das mulheres quando nasce a criança. Alguns médicos dão a desculpa de que o marido atrapalha na hora do nascimento. Em parte é verdade, mas com preparação e educação isso seria perfeitamente possível. Então, essas ponderações que trago hoje é nesse sentido. Já fiz uma vez essa reflexão dessa tribuna e estava escutando, muitas vezes mais tarde,
em noticiários, não naquela coisa de dar pena, né? Aquela coisa de dar pena, ele bota lá a violência, vira do avesso, joga para lá, joga para cá, uma desgraça, né? E tem gente que fica de todo assistindo aquele negócio de um dando porrada na cara do outro, mulher xingando do homem, o homem xingando mulher, família, mãe e filha brigando na frente da câmera, muitas vezes também sendo pago para fazer aquilo, mas não deixa de ser ridículo, né? E que não colabora com nada. Mas eu estava vendo que, por exemplo, as maiores chamadas na cidade de São Paulo, nas madrugadas, é violência de Marli, é violência de mulheres apanhando dentro de casa. São uma das maiores ocorrências também, né, dentro da cidade de São Paulo e com certeza nas cidades aí por aí afora. Então eu trago essa reflexão, desejando que a Marcha das Mulheres, inclusive tem gente da nossa cidade também participando ativamente disso, né, que tenha um sucesso, né, que de fato essas ações, esses movimentos alcancem, né, aquele objetivo que é esse respeito, né, que deve sempre mais ter dentro da sociedade, menos violência, menos discriminação, mais cuidado um com o outro. Pois não, vereadora? Valmir, parabéns pela tua reflexão. E assim, uma das principais bandeiras da Marcha Mundial de Mulheres, que é esse movimento que tu iniciou a tua fala, ele é pela questão do fim da violência contra a mulher. E aí tem também um movimento que acho interessante que as pessoas possam pesquisar, que é o movimento do Laço Branco, que é um movimento de homens que estão fazendo um movimento mundial também. No Brasil, a gente tem algumas regiões que existe esse movimento, que são homens que lutam pelo fim da violência contra as mulheres. Então, acho muito legal também, a gente conheceu há um tempo atrás o integrante deste movimento, que é o movimento do Laço Branco. Então, são homens que também lutam pelo fim da violência contra a mulher. E a marcha, ela já realizou várias atividades a nível internacional, esse ano de novo, né, em várias regiões, em vários países. E é um movimento bastante bonito e importante por essa questão, pelo fim de todas as formas de preconceito, de violência e também pelo fim da pobreza, né, que são bandeiras que as mulheres estão em todo o mundo, né, lutando. Obrigada, lhe devolvo a palavra. Nessa linha ainda, né, nós sempre devemos procurar levar essa discussão também para dentro das nossas escolas, com as nossas crianças, né, porque muitas vezes os meninos, né, se sentem melhores, se sentem superiores, né, e tantos estragos na relação acontecem dentro das nossas escolas por conta disso também, né. Então penso que, e nós todos aqui, né, e falo isso de uma forma muito tranquila, que a gente tem essa sensibilidade de mudança de postura, né, porque todos nós, querendo ou não, a gente tem formação, muitas vezes, que impede de um melhor relacionamento, que impedem de que essa relação melhore. Então, que também a nossa casa, né, nós que somos legisladores, as pessoas que estão aqui presentes, né, que a gente também faça crescer em nós essa vontade de ter essa harmonia, esse cuidado, né, muitas vezes cuidado na forma de dizer as coisas, cuidado na forma de se relacionar. E, para encerrar, existe hoje uma pesquisa que diz que casais ou pessoas que moram juntas, que dividem também esse trabalho da casa, os afazeres, isso é pesquisa que diz, né, são pessoas mais felizes. Então, também a gente pode fazer esse esforço, né? Muitas vezes é um processo que nós temos que fazer dentro de nós mesmos, né, para que também isso possa influenciar outras pessoas da família da gente, outras pessoas né, do nosso convívio, e com toda certeza isso tudo pode, né, fazer com que a nossa sociedade seja melhor, seja menos agressiva, menos violenta e muito mais harmoniosa, né? O único sentido de viver é a gente ser feliz em tudo aquilo que também
muitas vezes implica, né, muitas vezes tensões, etc., mas é isso que vale, né, a gente ser feliz, se dar bem com as pessoas que convivem com a gente. Então, senhor presidente, gostaria de fazer essas ponderações hoje. Muito obrigado.